Bom dia. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas 31 a 33 e o Salmo 109. 2 Crônicas 31. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postos sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, e em Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para suas cidades, cada um para sua propriedade. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com os seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com os seus próprios bens para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim se divulgou essa ordem. Os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também levaram dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem despensas no templo do Senhor, e assim foi feito. Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. O levita Conanias foi encarregado dessas coisas, e seu irmão Simei era o seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Asael, Jeramote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaida eram supervisores, subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei. Por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, o oficial encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Ima, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas consagradas. Sob o comando dele estava Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, que nas cidades dos sacerdotes, com toda a fidelidade, distribuíam ofertas aos seus colegas sacerdotes de acordo com seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens. Eles as distribuíam aos homens e aos meninos de 3 anos para cima, cujos nomes estavam nos registros genealógicos, também a todos os que estavam no templo do Senhor, para realizar suas várias tarefas diárias, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. Os registros genealógicos dos sacerdotes eram feitos segundo suas famílias. O dos levitas, de 20 anos para cima, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. O registro incluía todos os filhos pequenos, as mulheres e os filhos e as filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Entre os sacerdotes descendentes de Arão, que viviam nas terras de pastagem ao redor de suas cidades, foram nomeados alguns deles, de cidade em cidade, para distribuírem as ofertas a todos os sacerdotes e a todos os que estavam registrados nas genealogias dos levitas.
Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Por isso, prosperou. Segunda Crônicas 32. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes dos exércitos sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu um outro muro do lado de fora do primeiro, reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi. E mandou também fazer muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês baseiam sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos dos reis da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? Deu todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram. Qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, ao Senhor e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo, e matou
todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. Certo dia, ao adentrar o templo de seu Deus, alguns de seus filhos o mataram à espada. Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso, a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Giom e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem-sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e saber tudo o que havia em seu coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e os seus atos piedosos estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos descendentes de Davi. Todo Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe homenagens por ocasião da sua morte, e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Segunda Crônicas 33. Manassés tinha 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para os Baalins, fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rimon. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Nesse templo em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, os decretos e as ordenanças dadas por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria,
os quais prenderam Manassés e colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da Porta do Peixe, em toda a coluna de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que lá havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído nas colunas do templo em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Então restaurou o altar do Senhor sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, ao seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração a seu Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos, antes de humilhar-se, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade, e seu filho Amon foi seu sucessor. Amon tinha 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, à semelhança de seu pai. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas, ao contrário de seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon, e a seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Salmo 109. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribui-me o bem com o mal, e a minha amizade com ódio. Designe-se um ímpio como seu oponente, à sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja a sua vida curta e o outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos e a sua esposa viúva. Vivam seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando o pão longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposte de todos os seus bens e estranhos saqueiem o fruto do seu rebanho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes e desapareçam seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados e não se apague do pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor. Na terra ninguém jamais se lembre da sua família, pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afastem-se dele a bênção. Ele vestiu a maldição como uma roupa, entre ela em seu corpo, como água, em seus ossos, como óleo. Envolva-o como um manto e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua o Senhor
aos meus acusadores e aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina, para longe sou lançado, como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam, e o meu corpo definha de magreza. Sou motivo de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, meneiam a cabeça. Socorro, Senhor meu Deus, salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão, que foste tu, Senhor, o que fizeste. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz, direi muitas graças ao Senhor. No meio da assembleia, eu o louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre, para salvá-lo daqueles que o condenam. Amém. Ô, glória! É forte, Mazinha. Meu Deus, que porção, gente. Obrigada, querida. Bênção demais. Queridos, nós vamos falar aqui um pouco mais abordando a vida do rei Ezequias. Gente, que lição poderosa que a palavra nos traz aqui nesta manhã, meu Deus, aleluia. A gente vê aqui a vida do rei Ezequias. Foi um homem que restaurou os lugares altos, removeu os ídolos, restaura o serviço levítico, reestabelece os dízimos, as ofertas. Ele organiza a distribuição ali para os necessitados. A palavra fala que ele realizou, né, coisas boas, corretas diante do Senhor. Toda a obra que ele empreendeu a fim de buscar a Deus, quer no culto, na casa do Senhor, no templo, quer no cumprimento da palavra, da Torá, nos mandamentos, ele fez com todo o seu coração. E aí tem algo, né, que vem, e então, e por isso, ele prosperava, ele foi bem sucedido. E a gente vê aqui que em todo esse contexto aqui, a gente tem aquele trecho onde ele foi testado ali, Senaqueribe, rei da Síria, vai ali atacar, né, ali o rei Ezequias e Jerusalém, e aí a gente vê um milagre extraordinário, onde um anjo do Senhor vem, após Ezequias ter clamado o Senhor, esse anjo vem e derrota 185 mil homens. Eles não conseguiram nem lançar uma flecha, né, contra Ezequias, e foi um sinal poderoso, maravilhoso. E também, além disso, Ezequias, ele presenciou, né, ele vivencia ali um sinal da cura dele, no momento ali que ele está para morrer. Isaías chega e fala para ele, ó, põe a tua casa em ordem. Gente, pensa o profeta chegar e falar isso. O profeta chegar lá e falar, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E aí, ele estava enfermo, né, de morte. E aí, o profeta Isaías vem, traz essa palavra ali para ele, e aí Ezequias, ele faz uma oração desesperada ali. Ele se volta para a parede, ele ora com lágrimas amargas diante do Senhor. Ele vai falar, Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti, andei em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era bom aos teus olhos. E aí Isaías retorna, né?
ele retorna com uma mensagem de cura, antes mesmo dele ir embora, Deus manda ele voltar e levar a palavra ali de cura e de extensão de vida de 15 anos para Ezequias. E Ezequias, ele pede uma confirmação para o Senhor, né? E aí, ele queria uma confirmação dessa palavra de cura. E aí, Deus dá duas opções para Ezequias. Gente, olha que poderoso, extraordinário isso. Deus vai falar assim, ó, a sombra vai avançar, né? 10 graus, você quer que a sombra avance 10 graus ou que ela retroceda 10 graus? E aí Ezequias, ele escolhe o quê? O mais difícil, né? Ele escolhe que ela retrocedesse 10 graus. No relógio de Acás, né? E aí, o retrocesso, né, era mais impossível, segundo as leis naturais. E aí acontece um fenômeno cósmico. E em 2 Reis está descrito, 2 Reis 20:11 está escrito. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio de Acás. Então, pela estrutura, né, o que era esse relógio de Acás? Ele era um relógio solar, né? E provavelmente ele estava localizado no pátio real. Lembram que Acás foi um rei, né? Antes de Ezequias. Então tinha esse relógio ali, provavelmente ele estava ali no pátio central. E esse relógio, ele tinha um sistema preciso da medição do tempo, e era usado o quê? Pela corte, né? E aí, gente, olha a magnitude desse milagre, né? 10 graus, quando a gente fala aqui que voltou 10 graus, esse relógio, atrás, é 40 minutos de movimento solar. Pensa nisso. Olha que tremendo isso, gente. Você imagina o relógio, né? Você tá ali olhando para o seu relógio e o relógio faz assim, ó, 40 minutos sozinho, 40 minutos, né? E o sol altera o dia, altera, né? O sol, o sistema solar, né? 40 minutos. 40 minutos. Quando altera 40 minutos, a questão do sol, gente, a Terra, ela gira, né, em torno do Sol. Então, não é só mudou 40 minutos, não, alterou a rotação terrestre. Entende? Curvou a luz solar, né? Houve uma alteração na rotação dos planetas aqui de uma forma sobrenatural. E aquilo ali surpreende, né, as leis da física. E aí, o que acontece? Né? Esse fenômeno teve uma observação mundial. Vocês estão entendendo a magnitude disso, gente? Meu Deus do céu, é poderoso demais. Eu fico aleluiada. E aí a gente vê que esse fenômeno ele foi observado mundialmente ali pelos outros povos. E a Babilônia, ela era famosa ali pelos seus astrônomos. O Egito, ele fazia registros astronômicos detalhados, gente. Lembra dos egípcios? A ciência que eles tinham ali era um negócio absurdo. Até hoje, ninguém sabe como é que eles construíram aquelas pirâmides. Os cientes, os estudiosos, é algo extremamente intrigante. Tamanha era a sabedoria, a ciência, a medicina dos egípcios era algo extraordinário. O processo de mumificação tinha uma ciência e uma sabedoria muito grande na época, né? A Síria, eles eram também observadores, né, dos astros, observadores dos fenômenos astronômicos, celestiais, eles eram
observadores experientes. Então, aquilo ali chamou a atenção dos povos. Tá comigo? Vai pegando aqui, vai pegando o manto. E aí, o que acontece? Isso me lembra aqui também do milagre, né, que acontece com Josué, quando o sol é parado ali, né? Os milagres, gente, é muito, muito poder, é muito poderoso. Mas vamos voltar aqui. A Babilônia ali, né, manda embaixadores para poder entender o que aconteceu aquilo ali, né? Os astrônomos da Babilônia registraram aquele fenômeno. E aí, o que eles queriam? Eles queriam ir lá investigar a causa. Entendeu? E eles queriam buscar uma aliança política com quem tinha tal poder divino, tamanho poder divino de fazer uma alteração dessa com o Sol, né? E aí, gente, o que acontece nesse contexto aí, né? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele criou as leis da física, ele criou os planetas, ele criou o tempo, né? E tudo isso, gente, toda a criação, ela é submissa e ela é sujeita ao eterno. Então entenda que nem o tempo é absoluto, mas ele é sujeito ao eterno. O tempo, ele é uma criação do eterno. O eterno, ele não está dentro do tempo, ele está fora do tempo. Entende? O tempo é uma criação e ele está sujeito ao eterno. As leis da física, né, que são tão precisas, o Senhor, o eterno, pode suspender elas. Então, esses milagres revelam a natureza extraordinária, magnífica do nosso Deus. Então, a gente vê, gente, que Deus, de uma forma extraordinária, honra o pedido desse rei, né? Honra o pedido do rei Ezequias, entende? Porque ele foi um homem bom, ele foi um homem que andou, e a gente leu na palavra, que ele fez tudo de coração ao Senhor. Ele teve aquele desejo, aquela fome, aquela sede de restaurar. Ele ordenou todas as coisas diante do Senhor. Ele servia o Senhor no templo, na casa do Senhor, com dedicação. Gente, é por isso que eu sempre falo, quando a gente está discipulando, né, os nossos discípulos, tudo aquilo que você faz para o Senhor está sendo visto, está sendo registrado. Deus, ele é abundante em abençoar os seus. Nada do que a gente faz para o Senhor passa batido. Por isso, faça com excelência. Faça de todo o coração, porque é assim que ele recebe. O Senhor não recebe nada feito de mau grado. Nada feito de qualquer jeito. Ele é um Deus excelente. E quando a gente faz com excelência para o Senhor, queridos, isso tem um impacto na eternidade. Olha como Deus honra a vida desse rei. Olha como Deus honra de uma maneira tão poderosa, tão extraordinária. Então aqui, olha o que acontece, e eu quero trazer agora o cerne que essa palavra nos traz. A chave que o Senhor nos traz nesta manhã, que é muito poderosa, que vai ministrar o teu coração, em nome de Yeshua HaMashiach, para um alinhamento com o Senhor. O que acontece? Esse milagre que atraiu a atenção mundial, né? Atrai os embaixadores da Babilônia. E aí, né? Ezequias está ali recuperado, esses homens chegam lá
esses embaixadores babilônicos chegam para cumprimentar, para parabenizar Ezequias pela sua recuperação e para investigar o fenômeno astronômico. E eles queriam fazer o quê? Uma aliança, certo? Com ali Ezequias, possivelmente se alinhar com eles contra a Síria. E aí, gente, o versículo, deixa eu ler para vocês esse versículo aqui. Opa. Segunda Crônicas, ó, Segunda Crônicas 31. Anota aí para depois você meditar nesse versículo, isso que é muito forte, gente. Segunda Crônicas 32, 31. Mas, quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, olha isso, Deus o deixou. Que na judaica fala assim, ó, Deus o deixou à vontade. Né? Em outras traduções vai dizer assim, Deus o desamparou, não no sentido de abandono definitivo, mas o Senhor, assim, ó, se retirou silenciosamente para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Meu Deus. Olha como é forte isso, queridos. Então, o Senhor, ele permitiu que Ezequias agisse por sua própria sabedoria. Deus faz um teste de autonomia espiritual aqui, acerca da vida e do coração de Ezequias. Como ele iria se comportar sem a orientação direta de Deus na vida dele. Entende? Para quê? Para trazer a revelação do coração, o que realmente estava no seu interior. Gente, Deus testa esse homem depois de tudo que ele tinha feito ao Senhor. Depois de tudo, né? Ele vai estar para morrer, Deus vai dar mais 15 anos ali para ele, né? Não vou entrar nesse aspecto agora, por que ele ia morrer. É outra reflexão aqui. Mas Deus vai dar o livramento, opera um milagre extraordinário, mas Deus prova o coração dele depois disso tudo. O que é essa palavra prová-lo no hebraico? É a palavra nachá. Que vai ser S, então vai ser nazá. Nazá é a palavra, nazá. Então aqui, Deus ele vai testar, né, essa palavra nazá, que significa, no hebraico, significa testar a qualidade, né? Assim como o ouro é provado no fogo, o metal era provado no fogo, tinha que testar a qualidade. Aqui, essa palavra aqui, ela é para revelar o caráter verdadeiro e também fortalecer através da provação. Então, aqui, Deus já conhecia o coração de Ezequias. Deus vê, gente, dentro do nosso interior, ele conhece no mais íntimo, no mais profundo. E aí, o propósito de Deus qual era? Em provar o coração de Ezequias. Era para revelar para Ezequias as suas próprias fraquezas. Era para demonstrar publicamente, expor aquilo que estava ali interno, escondidinho, expor publicamente, né, o seu caráter. E para ensinar as gerações futuras, inclusive eu e você. Nesse momento agora.
nesse momento agora, no seu CPF, no seu DNA, você que está ouvindo o som da voz do Senhor que está sendo liberada hoje. O que que Ezequias faz quando chegam os embaixadores? Quando você vai ler essa história em 2 Reis, certo? Porque Crônicas ele vai trazer algumas coisas que não estão relatadas no livro de Reis. Então ele é um complemento, ele repete eventos e também traz coisas que não estão no livro de Reis. Então, para você ler esse trecho mais profundo sobre Ezequias, você tem que ir para 2 Reis. E aí, lá em 2 Reis 20, 13, você vai ver que quando chegam os embaixadores da Babilônia, né, Ezequias, ele mostra todos os seus tesouros. Ele exibe toda a sua riqueza, todo o seu poder, ele tenta impressionar os visitantes. Então, ali, quando o Senhor se retira para ver o que estava no coração dele, depois daquele milagre extraordinário, poderoso, que Deus mudou a rotação da terra. Quem fez, gente? Foi Deus que fez. E aí, aquele povo que vai lá, era a oportunidade que Ezequias tinha de glorificar o nome do Senhor e de fazer o Senhor conhecido para aquele povo. E aí Ezequias vai e me mostra toda a sua riqueza, todo o seu poder, todos os seus tesouros para impressionar os visitantes. Ele tem aqui uma falta de discernimento profético absurda. Ele não consulta os profetas. Ele não tem aqui, ele não considera o resultado futuro ali. Ele quer agir por a diplomacia humana, em vez de agir de sabedoria. Agir de sabedoria divina, de buscar o conselho. Não, os embaixadores da Babilônia estão aí, estão vindo aí, reúne os profetas. O que o Senhor quer disso? Qual o posicionamento? O que eu devo fazer? Senhor, qual o teu propósito, o teu objetivo? Que teu nome seja glorificado nisso. Que esse povo te conheça e sabe que foi tu, Senhor, que é o Criador de todas as coisas, que realizou esse feito extraordinário. Então, Ezequias aqui, ele está ali, ó, alianças políticas, né? Confiou nos recursos materiais ali, esqueceu. Oh, Senhor, esqueceu que a sua força vinha do Senhor, que a sua vida vinha do Senhor, que ele só estava de pé, respirando e vivo, porque o Senhor tinha acrescentado mais 15 anos na sua vida. E como um sinal, ele muda a rotação da terra. Gente, vocês estão entendendo o que é a nossa vida sem Deus, gente? Como a gente é pobre, miserável, ingrato. O Senhor se afastou um pouquinho de Ezequias, para ver o que tinha no coração dele. Agora, quando a gente olha para Yeshua, queridos, Yeshua foi testado também. Então, entenda uma coisa, Deus testa os corações, todos os corações, até o do filho unigênito. O coração dele foi testado. O seu coração, se ainda não foi, será testado. E é isso que o Senhor está falando aqui nesta manhã. Todo esse contexto foi para chegar nesse momento. E a gente vê quando Yeshua foi testado, ele revela a dependência total no eterno Deus. O caráter dele aqui ainda é mais fortalecido. E esse teste prepara Yeshua para responsabilidades maiores, para coisas maiores que iam vir. E é assim, queridos. Os testes do Senhor forjam o nosso caráter. Os testes do Senhor vêm para nos mostrar como nós somos pó. Como nós somos nada sem Ele. E para nos preparar para coisas maiores. Uma coisa que meu marido sempre fala. Quando Deus tira, Ele abençoa.
Agora, quando Deus dá, ele vai te provar. Ele vai te testar. Você está recebendo? Está recebendo? Está na bênção? Está na bênção? Deus vai te testar. Vai testar o seu coração. Para saber se ele pode te dar mais. Para saber se aquela bênção ali não vai roubar o teu coração dele. Porque bênção nenhuma, queridos. Bênção nenhuma se comparam à presença do Eterno. A presença do Eterno é a nossa maior riqueza. É a nossa maior riqueza. Então, Ezequias foi um rei bom. Mas ele tinha áreas cegas no seu caráter. Ele tinha tendência ao orgulho. Ele tinha aqui uma necessidade de um refinamento contínuo. E assim somos nós, queridos. Nós necessitamos do refinamento contínuo do Senhor nas nossas vidas. E quando você se esquecer disso, quando você achar que você está, aí é o teu perigo. Aí vem a queda. Então, Deus, ele vai permitir certas situações que vão revelar a tua verdadeira motivação de servir ele. Onde realmente você deposita a sua confiança. Se a tua fé é uma fé genuína ou se ela é uma fé circunstancial. Aqui eu creio, agora eu não creio. É forte. Então, aqui tem uma lição, queridos, para nós extraordinária nessa manhã. Preguei no sábado, eu falei, nessa manhã, agora que eu estou trocando. O Senhor tem uma lição aqui para nós, poderosa, no início dessa semana. Glória a Deus por isso. A gente vê que os mais bondosos, né? Aqueles que eram mais ali, que demonstravam amar o Senhor, eles precisaram de uma vigilância constante. E sabe por quê? Porque na palavra, Jeremias nos traz uma chave que você tem que guardar no seu coração e lembrar dela todos os dias da sua vida. Jeremias vai dizer assim, o coração do homem é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias faz essa pergunta. E aí, Davi, queridos, nos lembra e traz a resposta para esse clamor aqui de Jeremias. Davi, ele clama ao Senhor. E ele fala assim, Senhor, me dá um coração novo e um espírito reto. E hoje, através da obra redentora do nosso Mashiach, de Yeshua, o nosso Messias, nós podemos ter um coração novo, queridos. Nós podemos ter um espírito reto. Entenda nessa manhã que às vezes Deus, ele vai se retirar silenciosamente para testar o que realmente habita nos nossos corações. Ezequias foi um reformador que viu milagres extraordinários. Olha o nível, a potência dos milagres que esse homem viu. Pensa num anjo descer, um anjo descer e exterminar 185 mil pessoas. Pensa num homem que viu a alteração do sistema solar como uma resposta do Altíssimo acerca da cura dele.
esse homem, ele falha precisamente no momento em que ele pensou estar mais seguro. Quando os embaixadores babilônicos chegaram, não tinha trovão, não tinha os profetas gritando advertência, não tinha ali os profetas ali exortando, porque tem gente que não gosta, né? Se preocupa quando os profetas, fecha a boca. Você que não gosta de ser confrontado, você que acha ruim, se preocupa quando Deus para de falar. E aí, sabe o que tinha? Quando chegou os embaixadores ali, apenas o silêncio de Deus. E uma escolha que esse homem tinha que fazer. E aí, no silêncio, Ezequias, ele revela o quê? O orgulho. Onde ele deveria ser humilde. Ele revela o quê? A vanglória. O que é a vanglória? É a própria glória. Onde ele deveria ter o quê? Gratidão. Gratidão. Então, a lição para hoje, queridos, a palavra, a chave poderosa que o Senhor nos entrega é que os nossos maiores testes, muitas vezes, não vai vir nas tempestades. Os nossos maiores testes, eles vêm nos momentos de aparente tranquilidade. Quando Deus vai permitir que a nossa verdadeira natureza seja exposta. E somente através do nosso Mashiach, de Yeshua, nós podemos ter um coração que permanece fiel, mesmo quando Deus parece estar em silêncio. Você possa clamar, como Davi clamou: Senhor, me dá um coração novo e um espírito reto. Amém? Que Deus te abençoe de forma profunda, tremenda, que Ele gere essa fome, essa sede. E que você se lembre todo dia que você é pó e que a sua dependência nele precisa ser constante, independente das situações. E que quando o teste vier sobre a sua vida, que você seja aprovado. O meu apóstolo diz isso. Eu posso todas as coisas, menos ser reprovado. Deus abençoe vocês e até amanhã. Shalom, shalom.